Senhores telespectadores, vou-lhes hoje falar deste livro. É A Peregrinação. É o grande livro de Fernão Mendes Pinto. Estou a dizer-lhes isto aqui no Pragal. O Pragal é diante de Lisboa, é perto de Almada. E estou junto da estátua do Fernão Mendes Pinto. Uma estátua do escultor António Duarte. Representam realmente Fernão Mendes Pinto, que tem na mão uma lauda, quer dizer que aquilo é simbolismo ainda. Ele está a escrever as suas memórias com uma atitude altiva e arrogante, vestido de senhor. É claro que a estátua não tem um mínimo de verdade. Tem uma identificação e diz que é Fernão Mendes Pinto e depois dá-lhe uma série de títulos. Foi marinheiro? Acho que não foi. Senhor? Também não foi senhor. Escravo? Isso foi muitas vezes. Jesuíta? Também não gosto da palavra. Pirata? Pirata também me parece uma palavra forte demais. Não acho. Foi corsário, sim. E tomou parte em coisas horrorosas. Mercador? Isso sim, foi realmente um mercador, mas eu preferia dizer chatim, porque esse tipo de mercador chamava-se chatim, era a chatinagem. Juiz tem a ideia de magistrado, membro da magistratura. Não é verdade. Ele aqui, que é Almada, na Misericórdia, teve um cargo de juiz dos órfãos ou qualquer coisa assim, enfim, um cargo dentro da Misericórdia. Portanto, e escritor, essa palavra está certa, porque foi um dos maiores escritores portugueses do século XVI e um dos casos mesmo mais extraordinários das letras portuguesas. Eu penso que o livro que tenho nas mãos, A Peregrinação, é um dos livros que fazem muita honra, não só às letras portuguesas, mas sobretudo à maneira portuguesa de estar no mundo. É sobre esta grande figura que eu gostava hoje de lhes falar. Toda a peregrinação é um relato de acontecimentos pessoais, de cuja veracidade eu não tenho razão nenhuma para duvidar. E conta como durante esses, foram 17 anos de aventuras, durante as quais ele primeiro combateu lealmente, depois foi feito escravo, foi leiloado, comprado por um grego, e depois foi libertado, e foi salteador, e foi traficante, e matou, e incendiou aldeias, e saqueou as terras, e com tudo isso conseguiu acumular uma bela fortuna. Diz ele que eram 9 ou 10 mil cruzados, uma fortuna muito importante para o tempo. Estava rico, e agora estava rico, restava vir para Portugal. Era um homem que vinha lá das Índias, muito rico, queria ir outra vez para a terra dele, Montevoro Velho, comprar uma quinta e viver como um grande senhor. E para isso foi para Goa à espera do navio que o trouxesse de regresso a Portugal. Mas é em Goa que acontece o mais importante acontecimento da vida de Fernão Mendes Pinto. O único de que ele nem fala na peregrinação. Visitou o colégio dos jesuítas e naquele ambiente místico no claustro, com os olhos postos na figura lívida do cadáver do Salvador. Nessa altura chega a Goa o corpo de São Francisco Xavier, que ele, Fernão Mendes, tinha encontrado por esse mundo enquanto ele, Fernão Mendes, roubava e traficava. Aquele Padre Francisco, esse abençoava, perdoava, semeava caridade e amor. E ele, há qualquer coisa estranha que eu não sei explicar, mas ele de repente percebe que há no mundo coisas mais importantes do que ganhar e afarrolhar o dinheiro. A verdade
É nós próprios sermos fiéis a algum chamamento grande que vem de dentro. E ele, de repente, isto é em 1554. Resolve renunciar à fortuna que tinha amealhado, dá tudo aos jesuítas e ele próprio resolve abandonar as suas luxuosas vestes de mercador riquíssimo, luxuosas e sangrentas e criminosas, e cobre o corpo com a pobre estamanha dos irmãos da Companhia de Jesus. E é irmão jesuíta durante cerca de ano e meio, os anos de 54 e 55. Isso não está na peregrinação. Mas ele redigiu minuciosamente o que aconteceu durante esse período da sua vida. Tudo isso está em cartas que estão publicadas, e vê-se que não há diferença nenhuma entre esse tumulto, essa violência desses anos em que ele está ao serviço da Companhia e a outra parte em que ele se servia a si próprio. Isso é um argumento muito forte para provar que Fernão Mendes não mentia. Simplesmente, ao fim de cerca de ano e meio, ele está desanimado. Agora conhecia também a atividade dos missionários por dentro. E agora ele já nem nisso acreditava. E então fez uma carta pedindo ao padre mestre da Companhia, o padre Belchior, que o dispensasse. É muito importante isto. Nesse ano foram mandados embora da Companhia 20 e tantos irmãos jesuítas. Uns porque não prestavam para aquilo, outros porque apostataram, quer dizer, abraçaram as crenças orientais, outros porque adoeceram, houve uns que eram leprosos, houve outros que enlouqueceram, mas todos foram mandados embora. Há só um de quem eles dizem: foi-se embora porque pediu para se ir embora. Era o nosso irmão Fernão Mendes Pinto. Eu creio que ele se foi embora porque também essa experiência religiosa o desiludiu. Ele viu que eram muito belas as palavras, mas as ações eram tão diferentes. É tão diferente aquilo que se prega daquilo que se faz. E tristemente resolve abandonar a roupeta. Com a roupeta ficava a fortuna e regressar pobremente a Portugal. Essa experiência espiritual de Fernão Mendes Pinto, esse desgosto que ele teve com ver a diferença entre o que se pregava e o que se fazia, foram para sempre condenadas ao silêncio. Em toda a parte onde aparecia o nome de Fernão Mendes Pinto, foi suprimido, rasurado, destruído. De Fernão Mendes Pinto não ficou memória nenhuma, exceto aquela que lhes vou mostrar. Como ele passou pela Misericórdia da Almada, como foi aqui eleito mamposteiro de uma das dependências da Albergaria de São Lázaro, teve que assinar o auto da posse. E como os documentos da Misericórdia chegaram até hoje, a única assinatura, o único autógrafo de Fernão Mendes Pinto é este que está aqui na nossa frente. Fernão Mendes Pinto. Este é um dos tesouros do arquivo da Misericórdia da Almada. Não quero deixar de mostrar alguns outros muito curiosos. Reparem neste. Este é o tombo quer dizer, o inventário das propriedades, o tombo e o compromisso do Hospital de Santa Maria em Almada. É muito bonito, tem aqui desenhado na eliminura 2 doentes no hospital, cada um em seu catre. Bom, mas tem aqui um mistério. A eliminura era presidida por qualquer coisa aqui que foi apagada. Alguém apagou isto.
o que seria, ao outro tombo, que é o Hospital de São Lázaro, em que ainda se vê o que é que lá estava. Era um Y dourado. Y era a primeira letra de Ioané, João. Era o nome do rei, Dom João II. Mas apagaram porque, entretanto, Dom João II morreu em 1495, e quem sobe ao trono é Dom Manuel. Aliás, o que isto diz é: eu, a infante, Dona Beatriz, mãe do príncipe Dom Manuel, por graça de Deus, rei de Portugal. Apagam, portanto, a inicial do nome do rei antigo e, neste caso, até puseram aqui em baixo um desenho que se vê que foi feito depois da minura, é de outra mão, e que representa uma mão a pegar num facho. Mão, mano, em latim. Isto quer dizer Manuel. Eu tenho a sorte de lhes poder falar na vida de Fernão Mendes Pinto, na própria casa que ele habitou. A casa ainda hoje existe. Hoje pertence a um amigo meu, o Sr. António Fernandes. Ele era caloiro no Liceu Passos Manuel, quando eu lá, foram os meus primeiros anos de professor. Em 1942, 43, 44. Era ele caloiro do primeiro e segundo ano, era pequenino, lembro-me bem dele, e eu tinha acabado o meu exame de Estado, fazia os meus primeiros anos de professor. O António Fernandes, o pai, tinha arrendado aqui esta quinta, tinha posto aqui um pequeno estabelecimento comercial que estão a ver, é realmente uma pequena taberna, que hoje, enfim, funciona sobretudo a parte da tarde. Isto são os baixos da casa do Fernão Mendes Pinto. Ainda se vê ali a bica do sítio onde se pisavam as uvas, e aqui era a tina onde se recolhia o vinho. Isto é um elemento importante para a biografia de Fernão Mendes Pinto. Os seus últimos anos, a gente sabia muito bem que ele tinha-os passado aqui, dizia-se que era no Paragal, e não se sabia de que é que ele vivia. Bom, eu creio que isto explica tudo. Era um produtor de vinhos de uma região de vinhos afamados, os vinhos cheirantes da Caparica, que já nos fala o Gil Vicente. Isto leva a compreender como é que nos últimos anos de vida, depois de ter vindo lá dos Orientes, e o Fernão Mendes Pinto ainda chegou a ser aqui em Almada uma pessoa importante. Ele foi juiz de uma atividade na Misericórdia, depois foi nomeado mamposteiro. Mamposteiro era o encarregado de uma secção da Misericórdia, que era um albergue de São Lázaro. Era ele quem comprava, vendia e administrava, e tudo isto implica que era um senhor importante. Ora, isso vinha-lhe exatamente de que era o proprietário aqui de uma grande vinha. Hoje isto está reduzido realmente a um sítio periférico, abandonado, e eu faço aqui o meu apelo ao IGAP. O IGAP, para quem não souber, é o Instituto de Gestão e Alienação do Património do Estado. O IGAP tem nas mãos esta joia preciosa, que é a casa onde Fernão Mendes Pinto redigiu a sua peregrinação. Oxalá que a não deixem destruir, oxalá que tratem isto com o valor que realmente tem. E como é que a gente sabe que isto é que era a casa do Fernão Mendes Pinto? Porque sempre se disse, um escritor no século XVIII já disse que era para o Paragal. E eu próprio, num programa já repeti, que foi no Paragal, é lá no Paragal que está a estátua, toda a gente acreditou que era no Paragal. E era. Mas até puseram lá uma lápide numa casa, a dizer, foi nesta casa que viveu o Fernão Mendes Pinto. Felizmente já tiraram a lápide. Depois da lápide, apareceu uma carta que em 1571 o Fernão Mendes Pinto escreveu para a Itália, para um embaixador, o embaixador Neri, Bernardo Neri. Ele era embaixador do Cosme de Médici, que era o grão-duque da Toscana. Era um homem forte como um rei. Bom, e esse homem, muito interessado em comércio,
queria saber tudo sobre o Oriente, os negócios do Oriente, o que é que se devia comprar, vender, as oportunidades do Oriente, e mandou o seu embaixador aqui, a esta casa, ouvir o Fernão Mendes Pinto, porque toda a gente sabia que o Fernão Mendes Pinto tinha estado na China e na Índia e nas ilhas do Japão. Ele correu aquilo tudo, sabia-se que era um grande mercador das partes do Oriente. E ele veio aqui, o embaixador Neri, e depois Fernão Mendes Pinto manda-lhe uma carta para a Itália. E essa carta, no fim da carta, tem a data e diz que foi escrita na minha, isto é a tradução italiana, Vila de Palença de Cima, mas vila é a maneira italiana de traduzir quinta com uma moradia. Portanto, na sua quinta, Palença de Cima, da vara do Pragal do termo de Almada. Ora, quinta de Palença de Cima é esta em que lhe estou a falar. Fica no termo do Pragal, e por isso o ter-se dito foi no Pragal da comarca de Almada. A casa ainda hoje tem vestígios dessa construção muito antiga. Primeiro, o aspecto geral da casa, que isto com o terremoto sofreu grandes ruínas, foi reconstruída em grande parte, mas a planta é a mesma. É uma casa burguesa de um proprietário do século XVI, mas à volta estão plantadas oliveiras que têm seguramente 500 anos. Está ali o poço, que já havia no tempo em que ele cá estava, claro, era assim que se abastecia de água doce, que a mulher que tinha menos de 30 anos que ele, era ali que ela ia encher o balde de água para dar de beber às filhas. Ele casou com uma rapariga muito nova, mas ainda teve algumas filhas, e aqui, durante os mais de 20 anos que aqui viveu, enfim, tinha muito tempo e foi redigindo pacientemente, página a página, este livro que é a Peregrinação. Quero chamar a atenção para uma coisa. Esta peregrinação que nós hoje conhecemos, é possível que não seja rigorosamente igual à que Fernão Mendes Pinto nos legou. E isto por uma razão. É porque ela foi censurada e revista por um amigo do Fernão Mendes Pinto, que também estava lá na Misericórdia de Almada, que era o Francisco de Andrade. Francisco de Andrade era um senhor muito bem visto. O Francisco de Andrade veio a ser o cronista-mor do reino, portanto, amigo do rei. Olhem, era nem mais nem menos que irmão daquela Dona Violante de Andrade, Condessa de Linhares, que foi a grande mulher dos amores de Camões. Talvez por isso, Fernão Mendes Pinto nunca fala de Camões. Nem na Índia, onde estiveram os dois durante 2 anos em Goa. Portanto, Fernão Mendes Pinto não pode ter deixado de conhecer Camões. Os portugueses conheciam-se todos uns aos outros, particularmente estes dois, tão semelhantes no talento e na postura, porque também nunca ninguém disse isto. Mas este livro do Fernão Mendes Pinto tem de comum com os Lusíadas o seguinte: é um homem a queixar-se do injusto prémio dos seus serviços. Como todos sabem, os Lusíadas são, do princípio ao fim, um protesto contra o facto daqueles a quem a pátria mais deve, a pátria não recompensar os seus serviços. Ele chega a escrever: o favor com que mais se acende o engenho não dá à pátria, não, que está metida no gosto da cobiça e na rudeza de uma austera, apagada e vil tristeza. É o mesmo que diz o Fernão Mendes Pinto. Ele conclui o seu livro por dizer que em vão, durante 4 anos e meio, pediu a quem governava este país que lhe dessem o prémio, o justo prémio de uma vida que ele entende que consagrou ao serviço da pátria. Nunca lhe deram, não é bem assim, nunca lhe deu nem o cardeal Dom Henrique, nem a regente Dona Catarina, nem o rei Dom Sebastião,
Mas depois o Filipe, I de Portugal e II de Espanha, em 1581, lá lhe mandou pagar uma pequena pensão, 2 moios de trigo por ano. 2 moios de trigo, o trigo era uma espécie de moeda, portanto eram 2 moios de trigo, o que ele valesse. Fernão Mendes Pinto, nessa altura, já tinha uma vida desafogada, estava velho, e foi nesse mesmo ano que ele morreu. Morreu com 71 anos. Eu penso que é uma afronta à história literária de Portugal que não se tenha transformado esta casa no Museu de Fernão Mendes Pinto. Hoje que se sabe perfeitamente que foi aqui que ele encontrou o seu refúgio, porque esse homem que escreveu uma das obras-primas da literatura europeia não encontrou lugar em Lisboa. Remeteram-no para outra banda, para ninguém ouvir bem aquilo que ele tinha a dizer. Porque este livro, A Peregrinação, é muito mais do que um romance de aventuras. É muito mais do que uma descrição de países exóticos e distantes. É muito mais que um longo volume de memórias pessoais. Este livro é uma corajosa denúncia da hipocrisia de homens que diziam que andavam a espalhar a fé de Cristo e que no fundo pretendiam apenas encher as suas algibeiras. Este livro é um protesto corajoso, carregado de humanidade, em que se diz que não se pode ir receber o corpo de Cristo com as mãos tintas de sangue, em que se diz que amar a Deus e roubar o próximo ao mesmo tempo, isso não pode ser. Foi por isso que este livro esteve mais de 30 anos inédito. Fernão Mendes Pinto, que escreveu o que é mesmo literariamente, mesmo na forma, uma obra-prima para o seu tempo, nunca ousou sequer procurar um editor para que lhe o imprimisse. Ele sabia perfeitamente que este livro não podia vir à luz do público, a censura do tempo não deixava, porque este livro é a tal denúncia cruel. Por isso ele morreu, passaram mais de 30 anos, e o livro andava no manuscrito, de mão em mão. Olha, eram umas pobres pequenas recolhidas lá em Lisboa, pequenas recolhidas na rua, uma espécie de casa-pia daquele tempo. Eram as pequenas que se divertiam a ler e a dar umas grandes risadas nestes capítulos. Elas liam sem perceber nada, certamente, até que um homem particularmente culto, o Melchior Faria, viu o livro, percebeu quanto ele valia e o deu pela primeira vez à estampa. Antes de acabar o programa, ainda tenho uma coisa para dizer. Está agora muito na moda falar no Fernão Mendes Pinto. Toda a gente fala no Fernão Mendes Pinto. Mas há muito pouca gente que lê o que Fernão Mendes Pinto escreveu. É claro, podem dizer, os livros são caros, eu realmente mostrei-lhes uma bela edição, esta. Que, é claro que estas edições antigas são muito caras. Bom, mas há edições modernas. Esta é a edição da imprensa nacional. Isto é mais barato que um bilhete de futebol. Portanto, só não lê quem não quiser. E para perceber Fernão Mendes Pinto, é muito mais importante ler o que ele disse do que o que depois tantos outros disseram acerca dele.